Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do MPD e Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Luís Silva. Cumprimentar também dirigentes do MPD aqui presentes, vice-presidentes, o Sr. Secretário-Geral, os Srs. Secretários-Gerais adjuntos, também os Srs. Presidentes e os Srs. Deputados aqui presentes, autarcas, Presidente da JPD, Diretor da Universidade de Verão e todos os jovens aqui hoje nesta Universidade de Verão. Eu sou Presidente do PSD apenas desde fevereiro, não sou há muito tempo, e quando pensei que intervenção aqui poderia fazer, lembrei-me que tinha a oportunidade fazer uma intervenção de fundo que nunca fiz como Presidente do PSD, que é sobre a política externa portuguesa na ótica justamente do Partido Social Democrata. Isto é uma intervenção que eu devia fazer a partir de Lisboa, provavelmente, mas acho que tem uma carga simbólica muito positiva podê-lo fazer a partir de um país amigo, de um país irmão, de um país que tem a mesma língua que Portugal tem. Aliás, eu tenho feito um esforço neste período que estou à frente do PSD por fazer essa aproximação, para reforçar essa aproximação, e neste curto espaço de tempo já estive em Angola, já estive na Guiné-Bissau e aproveito naturalmente agora para estar aqui em Cabo Verde e com esta carga, digamos assim, de fazer a partir daqui uma coisa que ainda não fiz em Portugal, que é justamente falar sobre a política externa portuguesa na ótica, naquilo que deve ser a política externa portuguesa na ótica do PSD. Por isso, em vez de ter uma intervenção normal, vou fazer uma intervenção escrita, porque é um documento que vai ficar para, enfim, pelo menos para marcar o meu mandato enquanto líder do Partido Social Democrata Português. Uma língua é o lugar de onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar. Estas belas palavras de um dos melhores escritores portugueses, Virgílio Ferreira, captam bem o essencial da identidade portuguesa, assim como da sua inserção internacional. Somos euroatlânticos e lusófonos. As fronteiras históricas, culturais, afetivas e estratégicas de Portugal começam na Europa, estendem-se ao Atlântico, incluem uma plataforma continental que pode ir até às 200 milhas marítimas e atingem a América do Norte. Descem ainda o vasto oceano em direção ao sul e, com os países de língua oficial portuguesa, cruzam horizontalmente o continente africano até chegarem ao Índico. Vão até à interseção deste mar com o Pacífico e incluem mesmo todos os cantos do mundo onde estão comunidades portuguesas e luso-descendentes. Visto da Europa, Portugal é pequeno e relativamente periférico. Visto do mar, é grande e central. Ao contrário do que muitas vezes se diz, Portugal não é apenas um país europeu, nem tem apenas uma fronteira e um vizinho. Existe 3 vezes e tem outras tantas fronteiras. É um Estado europeu, atlântico e lusófono. Esta concepção de país é a base da visão de política externa do Partido Social Democrata. Desde a sua fundação, o PSD assumiu-se como a voz do pragmatismo e da responsabilidade no que diz respeito à política externa portuguesa, como aliás se exige a um partido de poder, nunca se afastando dos principais consensos e dos pilares fundamentais que dominam a ação do nosso país há vários séculos e que, quando devidamente geridos e equilibrados, produziram enormes sucessos. O Atlântico, a lusofonia e a Europa são pontos não negociáveis para o Partido Social Democrata, que os vê como a base essencial da política externa desde sempre.
Também defendemos há 44 anos que estes pontos não devem ser hierarquizados, pois é em igualdade de circunstâncias entre as três vertentes que nós encontramos a melhor posição para fazer face aos nossos desafios. A estas posições constantes na nossa história, juntamos um quarto pilar de igual importância, o das comunidades portuguesas. Esta inovação é um imperativo, pois o maior ativo de um país é o seu povo, esteja ele onde estiver. Não podemos desperdiçar todo o valor que estas comunidades podem ter para Portugal. Aqui em Cabo Verde, onde a nossa língua também vê o mar, permitam-me que comece justamente pelo que mais nos une, o Atlântico e a língua portuguesa. O PSD é atlantista, o mais atlantista dos partidos políticos portugueses, reconhecendo a histórica identidade euroatlântica de Portugal e as vantagens únicas que o nosso estatuto no extremo ocidente da Europa nos confere a nível geopolítico. Valorizamos muito a importância dos Estados Unidos, enquanto parceiro político e securitário, defendendo que Portugal deve procurar sempre a mais estreita relação de amizade com a principal potência atlântica e global. O partido foi sempre o maior defensor da NATO na arena política nacional, considerando a aliança um garante indispensável da nossa segurança e um veículo fundamental para manter a relevância estratégica da nossa outra fronteira, aquela que temos com o Oceano Atlântico. Também fomos sempre os grandes defensores de uma relação especial com os países lusófonos localizados dos dois lados do Oceano Atlântico. Os governos do PSD têm sido essenciais para a valorização e, em alguns casos, para a normalização das relações com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O PSD é lusófono, o partido que atribuiu ao longo da sua história uma maior prioridade às relações com os países de língua portuguesa, sobretudo os africanos, mas sem esquecer o Brasil. Valorizamos sempre a importância estratégica e económica da lusofonia, bem como os laços culturais e sentimentais que nos ligam a todos. Foi o PSD que estabeleceu o princípio que permitiu a normalização das relações com os países de língua portuguesa, o do respeito total pela soberania dos Estados. Foi igualmente o partido que definiu a orientação da manutenção de um relacionamento com os governos em funções, sem se intrometer na vida interna dos Estados. Esta visão resulta tanto de uma concepção soberanista das relações internacionais, como da percepção do mal-estar muitas vezes causado pela inaceitável utilização de alguns países lusófonos na tática político-partidária portuguesa. A prioridade do PSD consiste no desenvolvimento de relações cada vez mais de proximidade e cooperação, quer no plano bilateral, quer multilateral, através da CPLP, criando redes de parceiros para agir em várias geografias, da Europa à África, passando pela Ásia e a América. Mas o PSD é europeísta, tendo lutado desde a fundação pela integração de Portugal nas comunidades europeias, como forma de assegurar a congruência dos nossos valores, desde logo a democracia, o Estado de Direito e a economia de mercado, com o desenvolvimento e o Estado social. Participamos com convicção no consenso europeu que existe entre partidos que têm governado Portugal desde o início do regime democrático, mas ao longo dos seus 44 anos, o partido teve sempre a sua própria visão de Europa, Defendemos uma construção política que seja sensível à identidade e às particularidades sociais e geográficas dos Estados-membros, desde logo de Portugal. Nunca aceitamos cegamente diretivas comunitárias e nunca abdicamos de defender os interesses do país.
São também constantes ao longo da história do PSD as reservas em relação a uma política europeia demasiado centralizada e pouco transparente, que afasta a união do cidadão comum e dilui em demasia a importância e a soberania dos Estados. É ainda permanente a luta para que a União Europeia não se esqueça do potencial que há numa maior aposta nas relações transatlânticas e mediterrâneas e para que se evite uma deriva estratégica para a Europa Central e de Leste que relegaria Portugal para a periferia da construção europeia. Apesar de olhar para a Europa como um todo, o PSD reconhece a relação bilateral especial que existe com a Espanha e tem procurado potenciá-la ao máximo, não só pelas vantagens que a concertação ibérica traz para aumentar o peso relativo de Portugal nas instituições europeias, como pode ser do interesse de ambos manter a relevância estratégica do nosso espaço geográfico. O PSD é das comunidades portuguesas e luso-descendentes, sendo há 44 anos o partido que mais valoriza os portugueses espalhados pelo mundo e o primeiro a eleger este como o quarto pilar da política externa portuguesa, muito antes de outros o fazerem. Estas comunidades têm deixado de ser vistas como instrumentais na luta político-partidária e passar a ser entendidas como o ativo extraordinário que são. Pelo dinamismo que apresentam nos países de acolhimento, pelo potencial que têm como embaixadores do valor do nosso país e pela ajuda que podem dar como grupos de pressão para fazer valer os nossos interesses, principalmente em países estrategicamente importantes para Portugal. A aposta no apoio e na organização das comunidades portuguesas tem mesmo de ser um pilar prioritário da política externa portuguesa. O PSD é ambicioso e inovador, procurando por isso dar atenção aos novos centros de poder que surgem no século XXI, seja para tentar combater a perda de importância relativa da nossa zona de ação natural, o Atlântico, seja para criar novas parcerias e novos canais de comunicação. A ideia é trabalhar na medida do possível com o poder emergente da Ásia-Pacífico, tendo sempre em conta que, pela pura geografia, essa nunca poderá ser a prioridade de Portugal. Mas é importante perceber que não só há aí várias oportunidades, sobretudo no campo da diplomacia económica, como o nosso país tem algumas vantagens competitivas, por exemplo, no caso da relação com a China, o mais importante dos Estados em ascensão naquela região. O sucesso da transição de Macau, o facto de Portugal fazer parte de um universo linguístico de bem mais de 200 milhões de pessoas, as relações privilegiadas com a África e com partes da América Latina e os investimentos chineses que têm sido levados a cabo fazem de Portugal um país de fácil relação com a China. É também com esse espírito ambicioso e inovador que olhamos para as grandes problemáticas da atualidade. As relações internacionais contemporâneas não são apenas feitas de dinâmicas de poder e de relações bilaterais, e o PSD está consciente disso. Torna-se essencial a qualquer país conduzir uma política externa que valorize o quadro multilateral e tenha objetivos transnacionais para responder a problemas que não podem ser resolvidos sem uma concertação à escala mundial, sejam eles as alterações climáticas, a proliferação nuclear, as crises migratórias, as guerras comerciais ou o radicalismo militante. Temos também de compreender que as relações internacionais dos dias de hoje são cada vez mais relações económicas internacionais e isso impõe uma renovada exigência de que a diplomacia de um país como Portugal inclua uma vincada orientação económica, servindo como facilitador de oportunidades para os empreendedores nacionais. Nos assuntos relacionados com o posicionamento externo de Portugal, o partido foi sempre a força política mais pragmática, alinhando sempre com o interesse nacional, sem estar limitado pelo pensamento dogmático que tantas vezes
toma conta do debate político. Dogmas esses que inviabilizam as soluções mais sensatas ao procurar uma pureza ideológica, muitas vezes com consequências bem graves para as pessoas. Essa linha que não diviniza ideologias, procurando antes salvar ao máximo os interesses dos portugueses, está no ADN do partido e decorre diretamente do pensamento do seu fundador, Francisco Sá Carneiro, sendo por isso relevante ressalvar que o único dogma do PSD é não ter dogma nenhum. O PSD vê a política externa como uma arena errada para fomentar combates partidários. A ação do partido deve passar pela criação e manutenção de consensos nacionais, alicerçados justamente numa visão partilhada da nossa identidade como país europeu, atlântico e lusófono, membro de que podemos designar de uma tripla aliança, a União Europeia, a NATO e a CPLP. A história mostra-nos que os consensos de política externa são especialmente relevantes, pois esta exige que se pense em soluções a longo prazo e que se mantenha a coerência necessária para garantir a credibilidade internacional, o que é uma verdade válida para todos os Estados, mas, sobretudo, para os de pequena e média dimensão e de poder limitado. Ser pragmático não significa, como já ficou claro antes, não ser ambicioso. O PSD defende uma política externa ambiciosa, que aproveita o nosso extraordinário corpo diplomático para continuar a colocar portugueses em posições de topo em organizações internacionais, para garantir os interesses de Portugal nessas mesmas organizações, através de uma preparação meticulosa dos processos negociais, para tentar atrair grandes iniciativas internacionais para Portugal, para criar o máximo de condições possíveis para que os portugueses possam prosperar no estrangeiro. O fortalecimento das Forças Armadas tem estado desde sempre nas prioridades do PSD, que as vê como essenciais para a condução de uma política externa eficaz e como veículos para a afirmação da importância de Portugal no quadro internacional. Neste âmbito, apoiamos sem hesitações a participação das nossas Forças Armadas e de Segurança em operações de paz no quadro da ONU, da NATO e da União Europeia. Esta participação consubstancia a valorização do multilateralismo e a contribuição nacional para os esforços da chamada comunidade internacional na contenção e resolução de conflitos. O envolvimento em operações de paz tem proporcionado ao país reconhecimento externo, que se tem traduzido, entre outros resultados, na seleção de quadros portugueses para posições relevantes no sistema das Nações Unidas, na NATO, na UEO e nas missões da União Europeia. A ideia de política externa do partido passa assim por ser compromisso com Portugal, assumindo que não se pretende criar uma agenda carregada de simbolismo e ativismo político, mas sim uma que decorre da sua preferência histórica pelo realismo e pelo pragmatismo. O interesse nacional não será determinado pela política partidária, sendo antes a política partidária determinada pelo interesse nacional. Da nossa língua vê-se o mar, escreveu Virgílio Ferreira. A nossa língua roça a língua de Luís de Camões, canta Caetano Veloso. O PSD tudo fará para que o Atlântico e a lusofonia nos unam para sempre e nunca mais nos separem. Estes são os dois pilares que asseguram a nossa singularidade e nos distinguem de todos os outros países do mundo. E de todos os outros países do mundo, há um pelo qual sempre tivemos um particular carinho: Cabo Verde. Nação amiga, nação irmã. Por isso, foi com imenso gosto que decidi fazer o meu primeiro discurso de fundo sobre a política externa de Portugal a partir daqui, deste país irmão, aproveitando o simpático convite do MPD para participar no encerramento
desta universidade. Meus amigos e minhas amigas, a todos, muito obrigado.